Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Deus, vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Amados, nós estamos falando já há algumas semanas sobre o propósito da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? E nós estaremos finalizando esta noite esse tema. Haja visto que durante essas ministrações nós vimos que a morte de Jesus, ela teve um propósito de cumprir um plano para a salvação da humanidade. E através da morte de Jesus, toda a humanidade foi beneficiada por dádivas que esta morte nos ofereceu. Nós já falamos aqui sobre a redenção, falamos aqui sobre regeneração, falamos sobre justificação, falamos sobre reconciliação, falamos sobre santificação. E hoje nós vamos fechar então esta série de ministrações falando sobre a vida eterna. A vida eterna também é uma dádiva que nos foi oferecida através da morte de Jesus. Mas quando falamos sobre esta necessidade da raça humana, da vida, a necessidade que nós temos de ter a vida eterna, nós precisamos nos lembrar que lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus, eles passaram a provar a morte. E eles passaram a experimentar não só a morte física, mas a morte espiritual, e estavam condenados à morte eterna. E através então da morte de Jesus, ele vem para restaurar essa necessidade da humanidade. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte, ela veio ou ela entrou e atingiu a humanidade através da desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus havia dito para eles: olha, no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento, da árvore da ciência, vocês morrerão. E quando a serpente os enganou e eles comeram daquele fruto, eles passaram então, a partir daquele instante, a experimentar a morte. E por descendência, toda a humanidade, ela também provou e tem provado da morte. E quando falamos aqui, irmãos, estamos falando da morte física e da morte espiritual. A morte física, todos nós sabemos o que é, Todos nós vemos pessoas dia a dia sendo enterradas, seja por uma enfermidade, seja por morte natural, seja por um acidente, ou seja, todos os homens passam pela morte. Agora, a morte espiritual, ela é aquela morte que ela representa a ausência da presença de Deus. O homem se distanciou de Deus por causa do pecado. E ele sofreu não só a morte física, mas a morte espiritual, que é caminhar por este mundo
sem ter a presença de Deus. E em Deus está a vida. E quem não tem Deus, logo não tem vida. Então uma pessoa, ela pode estar caminhando pela rua, ela pode estar trabalhando, ela pode estar fazendo seus planos e projetos, mas se ela está longe de Deus, ela não tem vida espiritual. Ela está morta espiritualmente. E nós vamos ver nesta noite algo que a Bíblia nos ensina sobre isso. Lá ainda em Romanos, no capítulo 3, verso 23, um texto que a gente sempre cita, um texto bastante conhecido dos irmãos, o apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade, ela pecou. Logo, toda a humanidade provou e tem provado da morte física e da morte espiritual. Lá em Romanos 6, 23, Paulo complementa dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus havia falado com Adão, não coma desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E ele então, desobedecendo a voz de Deus, a partir daquele momento, houve uma quebra de relacionamento, que nós já falamos aqui na ministração sobre a reconciliação, e o homem se afastou de Deus, o homem foi separado da comunhão com Deus, e por isso ele experimentou a morte espiritual. Quando nós lemos, irmãos, em vários evangelhos, nós vamos ver então que a morte de Jesus, ela tinha o propósito da salvação, e nesse plano de salvação estava a necessidade de Jesus não somente morrer, mas de Jesus também ressuscitar. Quando nós lemos, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 7, o próprio Jesus disse para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Veja, irmãos, que essa passagem está dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja preso, que ele seja crucificado, que ele seja morto, mas é necessário também que ele ressuscite. E quando a palavra de Deus vai nos falar e narrar a morte de Jesus, graças a Deus, irmãos, que os evangelhos não terminam ali na passagem que diz que Jesus foi morto e foi sepultado. Mas lá em Mateus 28, no verso 6, diz que 3 dias depois da sua morte, as mulheres foram no túmulo para levar ali unguento, para levar óleos aromáticos. E quando elas chegaram ali no túmulo, a porta, a pedra que estava sobre o túmulo havia sido removida. E elas então presenciaram ali a figura de um anjo. E este anjo então disse para aquelas mulheres: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Irmãos, aqui é a última etapa do cumprimento desse plano na vida de Jesus, através da vida de Jesus para a humanidade. De nada adiantaria se Jesus apenas morresse, mas não ressuscitasse. Porque muitos homens bons, considerados bons, morreram, mas estão na sepultura até hoje. Mas Jesus não. Jesus, ele morreu de fato, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no verso 14, ele está ali debatendo com alguns mestres que estão dizendo que não havia ressurreição de mortos. E o apóstolo Paulo então vai dizer: olha, se não há ressurreição de mortos, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, o plano para a salvação da humanidade não foi completado. Se Jesus não ressuscitou, o plano para a salvação da humanidade, ele não está cumprido na sua essência. É por isso que quando nós lemos aqui em João capítulo 3, e verso 14 e 15, quando Jesus está se referindo a uma passagem histórica da Bíblia, que está lá no livro de Números 21, que nós vamos ler essa passagem aqui com os irmãos. Jesus está citando o momento em que o povo estava no deserto.
E neste momento que o povo estava no deserto, murmurando contra Deus, Deus enviou ali serpentes. E essas serpentes então picaram muita gente ali no deserto, e muita gente morreu. Vamos ler aqui em Números capítulo 21, a partir do verso 4, para que a gente possa entender essa passagem que Jesus está citando lá no Evangelho de João. Números capítulo 21, verso 4 diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão, nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés então fez a serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Veja, irmãos, quando a ordem de Deus para Moisés é: Moisés, faça uma serpente de metal, coloque sobre uma haste, levante sobre uma haste, para que aquele que for picado pela serpente possa olhar para esta serpente de metal e ele possa viver. O poder, irmãos, não estava nessa serpente de metal, mas Deus estava trazendo aqui uma revelação. Deus estava fazendo o povo entender que todo aquele que tinha sido atingido pelo veneno da serpente, ele encontraria restauração se ele olhasse para aquela figura da serpente que estava na haste. Ou seja, Deus estava aqui já mostrando para o povo que o plano de salvação havia de acontecer, e que Jesus viria, e que Jesus seria levantado na cruz. É por isso que lá em João capítulo 3, verso 14, Jesus está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para trazer vida. Veja, irmãos, quando a Bíblia fala sobre serpente, a Bíblia geralmente ela está se referindo, a Satanás. Quando nós olhamos lá em Gênesis no capítulo 3 e no verso 13, quando Deus está questionando a mulher porque ela havia comido daquele fruto, a mulher disse para Jesus: a serpente me enganou e eu comi. E depois lá em Apocalipse no capítulo 12 no verso 9, a palavra diz assim: e foi precipitado o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Veja, irmãos, que Satanás, ele está aqui sendo prefigurado como a serpente. E assim como lá no deserto, aquelas serpentes peçonhentas, elas mordiam as pessoas, elas aplicavam seu veneno nas pessoas e as pessoas morriam. Aqui Jesus está falando, a serpente que é Satanás também feriu a humanidade. E a humanidade foi ferida com o veneno do pecado. E o veneno do pecado trouxe a morte a todos os homens. Por isso importa que Jesus seja levantado. Assim como aquela cobra que foi levantada por Moisés, Jesus também será levantado no madeiro. E todo aquele que olhar para ele, todo aquele que crer nele, terá vida. Veja, irmãos, esse era o propósito do plano de salvação para a humanidade. Então Jesus veio e ele morre, e era necessário ele ressuscitar. Lá em Romanos capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz assim: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado ou a morte reinou por causa da ofensa de um homem, Adão, mas que agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, todo aquele que nele crer
poderia ter vida. Veja que a palavra de Deus está falando aqui justamente sobre esse plano de salvação, que Jesus deveria morrer para que o homem pudesse ter vida. Mas como eu disse aqui, irmão, se Jesus morresse e permanecesse no túmulo, com base em que nós iríamos crer hoje de que um dia nós teríamos vida? Jesus logo, ele morreu, mas ele ressuscitou, para que nós pudéssemos hoje ter certeza de que um dia nós também viveremos. Amém? Romanos 5:21, a palavra diz: para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, então nós entendemos que a raça humana estava perdida, a raça humana estava morta por causa do pecado. A raça humana experimentou a morte física, que tem levado todos os homens, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus. E Jesus então ele trouxe a reconciliação para trazer a vida de volta para o homem. Mas Jesus, ele mesmo se entregar, morrer, mas ressuscitar, para que nós pudéssemos ter essa certeza. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: como eu posso então obter essa dádiva de Deus? Como eu posso obter vida? Se Jesus veio para trazer vida, como é que eu posso obter vida se os homens continuem morrendo? Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, mas todas as pessoas que passam pela vida chegam um dia e morrem e vão para a sepultura. Como que eu posso então usufruir dessa dádiva, desse presente glorioso que Jesus proporcionou à humanidade? Amados, nós precisamos entender melhor então como obter isso. E a palavra vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 40, o próprio Jesus disse: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós vamos já entrar nisso daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esta palavra de Jesus: e eu o ressuscitarei no último dia. Mas veja o que ele está dizendo aqui: o Pai deseja que todo aquele que creia no Filho tenha vida eterna. Ainda em João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, Jesus está dizendo: se alguém comer deste pão, que é a sua carne. E quando Jesus instituiu a ceia, o que ele disse ali no momento em que ele partiu o pão? Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Logo, irmãos, a ceia não salva, mas a ceia é o cumprimento de Deus para a vida daquele que foi salvo. A ceia, ela é uma bênção para aquele que aceitou a Cristo como Salvador, para ter parte do corpo e do sangue de Jesus. Então, quando nós participamos da ceia, na ministração da ceia, nós oramos e nós consagramos o pão, o suco da uva, e nós citamos o texto bíblico em que Jesus disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Logo, Jesus está dizendo aqui: aquele que participa do meu corpo, aquele que está ligado em mim, esse viverá para sempre, esse terá vida para sempre. Mas como nós vamos entender isso se o homem continua morrendo? Como vai viver para sempre aquele que participa da ceia se nós estamos morrendo? Todos nós passamos pela morte. A palavra, ela vai nos fazer então aqui, irmãos, uma distinção. Jesus está falando da morte física e da morte espiritual. A morte física, enquanto nós estivermos nesse corpo material, ela continua atingindo todos os homens. Mas a morte física, Jesus está dizendo, não é o fim. Aquele que crê em Jesus, ele passa a ter a vida espiritual.
ele não é mais aquela pessoa que está morta espiritualmente, mas ele passou a ter vida espiritual. E aquele que tem vida espiritual, um dia ele vai gozar da vida eterna. Aquele que está morto espiritualmente, ele vai experimentar o sofrimento e a morte eterna. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele está vivendo agora uma nova vida, ele está vivendo a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra vai nos falar, irmãos, que para obter então esta vida é preciso crer. Nós vimos aqui os textos da palavra de Deus falando: se alguém comer deste pão viverá. Lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer nele. A Bíblia diz ainda em João capítulo 20, verso 31, e Jesus operou muitos milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Veja, irmãos, para se obter isso, é preciso crer em Jesus. Assim como nós falamos da remissão, da reconciliação, da justificação, Jesus morreu, ele verteu o seu sangue e ele nos deu esta dádiva. Mas para a gente tomar posse disso, é preciso crer. Jesus fez tudo pela humanidade. O plano ele cumpriu. Ele morreu, ele derramou o seu sangue. E através dele, nós podemos receber tudo isso de Deus. Mas para isso, nós precisamos crer em Jesus. A humanidade, ela vive sem Cristo. Grande parte da humanidade tem rejeitado a pregação do Evangelho. Grande parte da humanidade diz: eu conheço Deus, eu conheço Jesus, mas ainda não fez uma entrega total para Ele. Há muita gente que diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas ainda não abriu o seu coração para que Jesus entre na sua vida. E a pessoa que não fez isso, irmãos, ela ainda continua vivendo sem essa graça. A pessoa que não abriu o coração e não recebeu Jesus como seu Salvador, ela tem tudo isso à disposição, mas ela não tomou posse disso ainda. Sabe, irmãos, a vida com Cristo é isso. A mesa está posta, o presente já foi feito, Jesus já pagou o preço, a mesa está colocada. Mas aquele que não aceitou Jesus como Salvador, ele pode conhecer, ele pode ver, mas ele nunca vai experimentar. Porque só há uma maneira de se experimentar essas dádivas que nós estamos falando, é através da nossa conversão a Cristo Jesus. Através do novo nascimento, através da nossa entrega total em Cristo Jesus. Por isso é tão importante, irmãos, enfatizarmos esta palavra. É por isso que a igreja ainda está no mundo, para pregar esta palavra. Porque há muita gente vivendo na expectativa de experimentar tudo isso que a morte de Jesus oferece. Mas falta o principal, falta a vida, falta essa pessoa abrir o coração e chamar Jesus para morar. Falta essa pessoa dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Há pessoas, irmãos, que ainda não entregaram o coração para Jesus e que precisam tomar essa decisão para desfrutar de todas essas dádivas, de todos esses presentes que o Senhor está nos oferecendo. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, dos versos 11 a 13, a palavra de Deus ainda diz assim: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Esta vida está em seu Filho Jesus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, o texto de 1 João 5, de 11 a 13 está dizendo: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Veja, a vida eterna já foi disponibilizada para a humanidade. Mas infelizmente, irmãos, quem não tem o Filho de Deus, quem ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, quem ainda não confessou seus pecados e disse: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, esta pessoa não tem a vida ainda.
ela ainda não pode usufruir da vida eterna, desse presente que o Senhor está nos oferecendo. Aí João diz aqui para finalizar: estas coisas vos escrevi, irmãos, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Quem tem a vida eterna? Quem creu em Jesus. Quem tem a vida eterna? Quem já foi salvo por Jesus. Quem tem a vida eterna? Quem abriu o seu coração e já entregou a sua vida totalmente para Jesus. É esse que tem a vida eterna. Mas, amados, então vemos na Bíblia de forma muito clara que a humanidade estava perdida, que a humanidade estava morta e condenada à morte eterna. Mas Jesus veio, morreu, e através da morte de Jesus nós podemos ter a vida. Nós podemos receber de Deus a vida. Agora precisamos entender, para finalizar esta ministração, como esta vida se manifesta em nós. Como esta vida que está disponibilizada para nós vai se manifestar em nós. Primeiro, como eu disse, a Bíblia fala da morte física e da morte espiritual. E nós precisamos entender que quando uma pessoa crê em Jesus, ela passa da morte para a vida espiritual. Não é isso que Paulo fala lá aos Efésios? Quando ele está escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Também na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 13, ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós passamos já a ter a vida espiritual. Se você já aceitou Jesus, você não está mais vivendo a morte espiritual, você já tem vida espiritual. Ah, pastor, mas eu ainda vou morrer fisicamente? Sim, porque o seu corpo ainda é uma matéria, e esse corpo um dia vai ser sepultado. Embora você não esteja morto espiritualmente, você agora é vivo espiritualmente falando. Mas quando a Bíblia fala então desta vida eterna, o que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer, irmãos, que um dia, mesmo nós, no nosso corpo, na nossa matéria, a gente morrendo, a vida não termina aí. A vida continua. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, dos versos 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que aqui o apóstolo Paulo já não está falando mais da morte espiritual. Ele está falando da consequência de uma vida eterna. Então ele está dizendo: olha, vocês estavam mortos espiritualmente, mas quando vocês creram em Jesus, vocês receberam vida. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Hoje vocês estão vivos espiritualmente. Mas um dia, mesmo estando vivos, vocês vão ser sepultados. Mas a esperança do crente está nesta verdade, que mesmo depois de sermos sepultados, a promessa da palavra é esta: que assim como Cristo, que um dia também foi sepultado e ressuscitou, nós também um dia seremos ressuscitados. Nós também um dia iremos ressuscitar. Esta é uma promessa, e por isso nós temos essa convicção, porque Jesus ressuscitou. Nenhum outro líder, irmãos, de qualquer outra religião do mundo ressuscitou dos mortos. Eles continuam na sua sepultura. Mas Jesus é o único que passou pela morte, mas que ressuscitou. Passou pela morte e ressuscitou com o corpo glorificado. E ele subiu ao céu, e ele está à destra de Deus. E ele fez essa promessa: eu sou a primícia, ou seja, eu sou o primeiro. Eu sou aquele que ressuscitou primeiro, mas vocês um dia vão ressuscitar. Quando? Na minha vinda.
Quando eu voltar, vocês vão experimentar a ressurreição e a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, Paulo diz assim também: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Veja, Paulo está dizendo, aqui quando ele usa o termo dormem em Jesus, está dizendo aqueles que morreram fisicamente. Então ele está dizendo, olha, eu creio que Jesus ressuscitou, e por causa disso, eu creio que todos aqueles que morreram salvos em Jesus, um dia também vão ressuscitar. Esta é a certeza, irmãos, de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, que um dia nosso corpo será ressuscitado, e nós estaremos vivendo para sempre com o Senhor. Ainda no verso 16 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, irmãos, a Bíblia nos assegura que o fim da nossa vida física aqui não significa o fim da vida. Há pessoas, irmãos, que estão enganadas quanto a isso. Há pessoas que elas vivem na expectativa de aproveitar este mundo, porque elas dizem, olha, vamos aproveitar porque todo mundo morre e nós vamos morrer logo. Então ela se esquece de que esta morte física não é o fim. A Bíblia fala que depois desta morte física, alguns irão ressuscitar para a vida eterna e outros irão ressuscitar para a condenação eterna. O que é chamado de segunda morte é uma morte em que a pessoa não morre, mas ela vive sofrendo. Ela vai passar uma eternidade em sofrimento. Isso é pior do que a morte. Se fosse a morte, né, irmãos, como alguns ensinam, a aniquilação, não seria tão difícil. A pessoa sofreu por um tempo, mas acaba tudo. Mas a Bíblia diz que não. Nas parábolas que Jesus conta, ele diz, olha, eles serão lançados no lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Eles irão ser lançados no lago de fogo, onde haverá sofrimento por todos sempre. E aquele que experimenta a vida, irmãos, ele vai experimentar a vida eterna. É uma vida eterna, ao invés de um sofrimento eterno. Em Romanos 8:11, Paulo diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, através do Espírito que em vós habita. Ou seja, novamente a Bíblia está reforçando, se Jesus, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus, todos aqueles que têm hoje o Espírito de Deus habitando em você, também serão ressuscitados, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, muitos tendem a não acreditar nessas palavras. As pessoas dizem, mas quem vai saber sobre isso? Porque depois da morte ninguém voltou para falar como é que é. Não é isso que as pessoas comentam muitas vezes? Como é que você tem tanta certeza do que você está falando? Alguém voltou da morte para falar para você o que ele viveu? Não. Mas Jesus passou pela morte e Ele deixou na sua palavra aquilo que nós vamos viver. Jesus, através da sua palavra, Ele nos mostrou o que tem depois da porta da morte. Ninguém mais pôde fazer isso, porque todos os mortos continuam mortos. Mas Jesus cruzou o caminho da morte. Mas Ele venceu a morte. E por isso Ele nos dá essa segurança de que nós também um dia venceremos a morte. O apóstolo Paulo ainda em 1 Coríntios 15, nos versos 53 e 54, ele diz, pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória.
Irmãos, aqui é o plano de Deus para a salvação da humanidade se cumprindo através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando venceu a morte, ele derrotou a morte, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Ele apareceu para as pessoas, ele apareceu para os discípulos e ele disse para aquelas pessoas: a morte não pôde me deter. A morte deteve toda a humanidade, mas a morte não pôde me deter. E como eu venci a morte, aqueles que creem em mim, um dia também passarão por ela, mas não permanecerão nela, porque eu trarei vida para essas pessoas. Para finalizar, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, Paulo ele está falando do seu corpo físico, e ele está dizendo assim: sabemos, irmãos, que se essa nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso gememos, desejando ser revestidos dessa nova habitação que é do céu. Irmãos, o crente ele caminha nesse mundo, mas ele vive nessa esperança de que aqui nós estamos de passagem, mas que um dia nós estaremos na eternidade com Cristo. Ah, pastor, mas como eu posso ter essa certeza? Através de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu. Ele morreu, irmãos, para nos resgatar do pecado, para nos reconciliar com Deus, para nos tornar justos diante de Deus, para nos santificar, nos consagrar, nos separar para Deus e para nos dar a vida eterna. Isso está, irmãos, disponível para toda a humanidade. Mas as pessoas preferem crer naquilo que é visível, naquilo que é palpável. As pessoas preferem crer que o inferno não existe. As pessoas preferem crer que céu não existe. As pessoas preferem crer que a nossa vida se resume a este mundo. Mas Paulo diz: irmãos, se esperamos em nossa vida só para essa vida terrena aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós estamos aqui, mas sabemos que há uma vida eterna, porque Jesus nos assegurou isso. Ah, irmãos, isso me alegra tanto, porque Paulo está dizendo aqui nesse texto que lemos em 1 Coríntios 15, esse nosso corpo incorruptível, um dia ele vai ressuscitar incorruptível. Sabe, irmãos, esse nosso corpo que adoece, esse nosso corpo que às vezes fica baqueado, esse nosso corpo que às vezes é atingido pelas pandemias da vida, pelas viroses da vida, pelas dengues da vida. Sabe, irmãos, um dia esse corpo vai ressuscitar glorificado. E a Bíblia diz que quando esse corpo ressuscitar glorificado, nós não vamos ter mais enfermidades. Nós não vamos ter mais dor. No céu não vai ter hospital. No céu não vai ter UPA. No céu não vai ter cemitério. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Ah, você pode se alegrar com essa palavra. Que presente Deus nos deu através de Jesus Cristo. Irmãos, é tudo Ele, tudo Ele. Nós apenas ouvimos o Evangelho e cremos nele. E é só isso que precisa fazer, é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É aquele que crê. Basta crer em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que veio a este mundo para morrer e o seu sangue nos purifica de todo pecado. É somente crer. E o homem acha isso tão difícil. Jesus já pagou o preço. Hoje o que nós devemos fazer é crer nele, para obtermos todas essas dádivas e todos esses presentes. Vamos nos colocar em pé. Eu espero que você tenha aprendido algo ao longo dessas semanas. É claro que todos nós, né, irmãos, sabemos, quando a gente diz, por que Jesus morreu? Morreu para salvar.
porque Jesus morreu. Morreu para perdoar os pecados. Mas eu creio, irmãos, que através dessas ministrações nós pudemos aprender de forma um pouco mais detalhada o que significa cada dádiva que Jesus nos ofereceu através da sua morte. E que isso sirva para você que já é salvo, para você ser mais grato a Deus do que você já era. Amém? Que você possa dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor tinha morrido por mim, mas eu não sabia que era para tanto. Quanta coisa o Senhor já deu para a gente de presente. Então, Senhor, eu te agradeço por isso. E se essa mensagem porventura chegar para alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu quero esse presente também para mim. Eu quero essas dádivas para mim também. Eu quero, Senhor, a remissão, a redenção. Eu quero, Senhor, a reconciliação. Eu quero, Senhor, a justificação. Eu quero, Senhor, a santificação. Eu quero, Senhor, a vida eterna. Então creia em Jesus Cristo. Abra o seu coração para Ele. Diga para Ele que você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E Ele irá te dar, te entregar de graça tudo isso que custou um preço tão caro. Vamos orar nesta hora. Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, é viva e poderosa. E a Tua palavra nos ensina, Senhor. Eu te louvo por esta oportunidade de poder estar aqui nesses dias, ministrando sobre esse tema tão gostoso, que é por que Jesus morreu. Senhor, e agora, nós conhecendo um pouco mais acerca dos benefícios que a morte de Jesus trouxe para a humanidade, nós mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer. Obrigado por esse gesto de amor tão grande para com a humanidade. A Tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. E de fato, Senhor, nós te agradecemos, porque não há nenhuma prova de amor maior do que esta, de Jesus morrer para nos dar tudo isso que o Senhor tem nos oferecido. Nós não somos dignos, Senhor, nós não somos merecedores, mas nós te agradecemos, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa incapacidade. Nós te agradecemos, Senhor, por este presente tão glorioso que o Senhor nos concedeu. Toca agora, Senhor, no coração desta vida que está se rendendo a Ti. Esta vida que talvez, Senhor, através desta mensagem, está abrindo o coração para Ti, está dizendo: Senhor, eu quero esse presente para mim. Senhor, que esta vida agora possa confessar os seus pecados diante de Ti, pedir perdão e, ó Deus, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Escreve agora este nome no livro da vida, transforma esta vida, escreve, Senhor, uma nova história a partir de agora, e que esta vida seja, Senhor, uma bênção na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.